consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair.
O semeador saiu a semear a semente santa em cada coração, mas na dura terra precisa trabalhar para pedras e espinhos arrancar e assim com vigor frutificar. O semeador saiu a semear a semente santa em cada coração, mas na dura terra precisa trabalhar para pedras e espinhos arrancar e assim com vigor frutificar. Trabalha, Senhor, meu coração, na mente, vontade e emoção. Não quero assim permanecer. Desejo então me arrepender, a sua palavra obedecer. Essa é a minha oração. Remove as pedras, prepare a terra, cresce em mim, Senhor, faz-me frutificar. Em boa terra, que sempre anela por tua voz ouvir, torna o meu coração. O semeador saiu a semear a semente santa em cada coração, mas na dura terra precisa trabalhar para pedras e espinhos arrancar e assim com vigor frutificar. Trabalha, Senhor, meu coração, na mente, vontade e emoção. Não quero assim permanecer. Desejo então me arrepender, a sua palavra obedecer. Essa é a minha oração. Remove as pedras, prepare a terra, cresce em mim, Senhor, faz-me frutificar. Em boa terra, que sempre anela por tua voz ouvir, torna o meu coração. Saiu a semear.
todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa TV CMA. Estou responsável pela preparação da noite de hoje. Tenho a grande alegria em convidar nosso palestrante da noite de hoje, João Batista, da Casa GECAL, com o tema Ninguém Vive para Si. Antes dele iniciar a nossa palestra, eu vou fazer uma breve leitura do livro Fonte Viva, lição 115. Guardemos lealdade. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Paulo, 1 Coríntios. Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, ser justos na distribuição do trabalho. Se legisla, ser fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, ser claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faz-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene de teu sacerdócio. Se edificastes um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhes dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras, por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam, e, agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. É uma lição muito importante, né? Então, que nós possamos sempre ser leal em tudo que possamos fazer, né? Ser fiel, fazer com muito amor e carinho e sempre trilhando o caminho do bem, sempre, né? Se a gente, como ele coloca aqui no final, se a gente leva nossas decisões de acordo com as leis de Deus, a gente consegue fluir e chegar e se elevará de plano, né? Com essas atividades que a gente faz, né? Com muito amor e carinho. Então, vou fazer nossa prece de abertura e logo após a prece, o nosso palestrante João Batista, com o tema Ninguém Vive para Si, vai dar umas palavrinhas, falar um pouquinho conosco aí do que ele se espelhou e estudou um pouquinho, tá bom? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-os do Senhor de todos os males. Que assim seja. Boa noite. O estudo da noite de hoje está no livro Fonte Viva, lição número 154, que é um trecho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 7, que diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si. É um comentário de Emmanuel sobre a psicografia do Chico Xavier. Nós vamos abordar esse texto trabalhando por pedaços, né, por parágrafos.
E o primeiro parágrafo diz o seguinte: a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. Existe uma lenda no Oriente Médio sobre a tâmara. É uma árvore, né, uma palmeira muito bonita, muito frutífera, que tem umas características que depois nós iremos abordar. E um ancião estava plantando essa tâmara. E aí passou uma certa pessoa e lhe disse: mas senhor, o senhor está plantando algo que o senhor não vai comer. Aí o ancião parou, pensou, olhou calmamente para a pessoa e disse: mas se o meu pensamento fosse igual ao seu, ou a minha atitude fosse igual à sua, não plantando a tâmara, queria dizer que ninguém mais haveria de colher tâmaras futuramente. A tâmara é essa árvore que nós estamos vendo, de novo, né? Essa árvore que nós estamos vendo, né? E a fruta aí do lado. Seguindo, né? Nós vemos aí a lenda, e mais adiante tem uma história verídica sobre a castanheira. A tâmara dá lá pelo Oriente e a castanheira dá no norte do Brasil. Essa castanheira também chamada de castanha do Brasil ou castanha do Pará. Essa é uma história verídica que aconteceu na cidade do Estreito, sul do Maranhão, na divisa com o estado do Tocantins. Um jovem estava plantando uma castanheira. Aí os seus amigos, né, falando com ele, né, tirando-lhe do sério, né, provocando, disse também, semelhante ao da tâmara: ué, seu bobo, você vai plantar algo para os outros comerem? E esse garoto, lá de seus 12, 13 anos, vira para os amigos e diz: realmente, vocês estão certos. Mas é o seguinte, sabe? A primeira castanha que eu comi e as que eu como hoje, também não fui eu que plantei. E nós vemos a exuberância dessa castanheira, né? Ela mediu aí, está sendo medido por esse rapaz, ele tem cerca de 13 metros de diâmetro. Quer dizer, a circunferência da árvore dá 13 metros. Né? Então, observamos que a importância daquilo que a gente produz. Né? Quer dizer, não importa se eu vá plantar ou não. O importante é que aquilo que eu faço, aquilo que eu plante, não só as árvores, mas as ações que a gente faça, né? Que elas possuam características para servir as outras pessoas, não só agora, mas como no futuro. Porque nós não vivemos só do presente, né? As nossas ações no presente refletirão no futuro. Indo mais adiante, né, no texto, ele vem lá no segundo parágrafo, que diz o seguinte: a luz que acendes clareará o caminho não apenas dos teus pés, mas igualmente para todos os viajores que seguem ao teu lado. Essa luz de que ele fala, né, a gente observa quando a gente vê um farol. Farol, para a gente relembrar, né, é aquela construção que geralmente existe, né, próximo à praia, né, onde sinaliza que as pessoas vejam de longe que ali é um lugar que eles devem ter cuidado e não se aproximar, né, porque ali não é navegável, né, ou é um orientador. E aí, mas o farol é o orientador. E o que tem a ver isso para conosco? Que nós somos faróis. Né? O professor é um farol. O evangelizador é um farol. Os pais somos faróis.
Os formadores de opinião também são faróis, né? E nós, às vezes, nos colocamos com uma dessas características, às vezes mais. E, às vezes, né, nós empreendemos até as 4. Mas, e se a gente não se localizar como esses 4? Como é isso? Como é que nós vamos fazer? Qual é o nosso papel? Isso nós, adiante, iremos abordar. Mas já sabendo que nós somos, onde quer que estejamos, algo que as outras pessoas estejam vendo. E essas pessoas vão tirar as nossas opiniões. Vão ser pessoas que vão verificar aquilo que nós estamos fazendo. E nós temos essa responsabilidade de verificar que aquilo que nós estamos fazendo sejam coisas boas, são coisas saudáveis, que possam trazer benefícios não só para nós, mas como para as outras pessoas. Existe na literatura mundial, né, o livro chamado Pequeno Príncipe. E tem uma frase célebre nele que diz o seguinte: tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Né? Isso serve para lembrar-nos de que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós demonstramos, é visto pelas outras pessoas. A nossa alegria, a nossa bondade, o amor, e todas essas características, né, todas essas todos esses coisas boas que a gente tem, contagiam as pessoas, né? E agora a gente tem que também ter a consciência de que se isso, né, contagia as pessoas, nós temos que ter cuidado que o nosso mau humor também contagia as outras pessoas. E o mau humor só traz tristezas, né? Só traz ambiente ruim, da qual nem nós mesmos gostaríamos de estar presentes. Mais um item adiante, né? Emmanuel faz esse comentário e diz assim: assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Nós vemos, quando falamos aqui em fio de água, né, nós lembramos de alguns rios, igarapés, né, lagos, lagoas, que a gente conhece e vê o tanto que ela representa para a região onde está. E aí vemos aqui, né, o rio que passa pelo Egito. É o rio Nilo. Esse rio Nilo, né, segundo os historiadores, né, os estudiosos, os geógrafos, dizem o seguinte, que o Egito existe por causa do Nilo. Nos seus mais ou menos 4.700 quilômetros de extensão, esse rio, nas suas cheias, trazem, né, sedimentos colhidos por esses locais onde ele passa. E nós sabemos que o Egito, né, tem muito deserto. E esses sedimentos que eles jogam às margens dos rios, eles tornam as terras férteis, fazendo com que ali haja produção. A mesma coisa que nós temos do Rio Nilo, nós verificamos também no Rio São Francisco, aqui no Brasil. E a mesma coisa se diz, né, que o Rio São Francisco existe para o Nordeste como se fosse uma fonte de riquezas, porque ele, ao longo do seu leito, né, ele traz essas vantagens, né, esse material orgânico que faz com que o cultivo, né, seja de primeira. Como aqui em Brasília nós verificamos que muitas das vezes, né, no mercado, a gente observa que a maioria das frutas consumidas aqui são do Vale do São Francisco. E ele traz isso de bom para nós. E a gente tem que aprender com a natureza
essas situações, né, esses benefícios que eles trazem para nós. E aí, dentro de tudo isso que a gente abordou, né, nós verificamos que nós, né, aqui encarnados, nós somos seres sociais e temos a necessidade de uma vida social. E o Livro dos Espíritos, na questão 766, Kardec pergunta: a vida social está em a natureza? No que os Espíritos dizem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A gente está vendo isso, né, nessa questão do Livro dos Espíritos. Mais adiante, seguindo ainda nesse mesmo contexto do livro, na questão 767, Kardec volta a perguntar: é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Quer dizer, você viver isolado? Sem dúvida, responde os Espíritos, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Mais adiante, também em O Livro dos Espíritos, na questão 768, Kardec volta a sondar os espíritos. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há, nesse sentimento, algum providencial ou objetivo de ordem mais geral? E os espíritos respondem: o homem tem que progredir. Insulado, quer dizer, isolado, não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Quer dizer, nós não conhecemos tudo. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insolamento, ele se embrutece e se estiola. Quer dizer, nós temos que aproveitar essa convivência para dar o melhor da gente e colher o melhor das outras pessoas, para que só assim possamos juntos estar crescendo. Aí Kardec dá uma explicação com relação a esse questionamento. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. E aí nós observamos que na história da humanidade, né, tanto na parte histórica da religião, como na parte histórica da ciência, né, que nós verificamos que existem, né, personagens do mais alto galardão que nos auxiliaram e nos auxiliam até hoje, trazendo seus pensamentos, os seus estudos, a sua dedicação em prol de todos nós. Esses que aqui vamos falar, a primeiro, né, é de conhecimento de quase todos nós, né? Por exemplo, Francisco de Assis, né? Conhecemos Francisco de Assis, conhecemos Vicente de Paulo, conhecemos Chico Xavier, ou as suas obras, né? Já vimos ou conhecemos a Irmã Dulce, lá em Salvador. Conhecemos a história da Madre Teresa de Calcutá. Conhecemos também o Divaldo. Esses são personalidades conhecidos, né, que todos nós já ouvimos falar alguma coisa, ou ouvimos filmes ou livros, ou algumas histórias, ou no próprio Evangelho, nós verificamos o que essas pessoas nos trazem. Mas além deles, existem outros tantos, né, que são anônimos e que fazem da sua vida um manancial de amor para seus semelhantes. São aqueles que sempre estão dispostos a ajudar as pessoas que lhes procuram. E às vezes eles vão atrás de onde ajudar.
Nós temos conhecimento de uma enfermeira no posto de saúde aqui em Sobradinho, que ela presta um excelente serviço lá no local onde ela trabalha, pelo qual ela é remunerada, né? E às vezes, né, conversando com os amigos e verificando o que ela faz, nós já vimos algumas vezes, fora do horário de trabalho, ela levar remédio para essas pessoas, fazer visita a essas pessoas. E o remédio que ela leva, às vezes é o que tem no posto de saúde, mas quando não tem, ela compra do seu próprio bolso, né, e leva. E, além do posto de saúde, ela também dá plantão na enfermaria da maternidade do Hospital de Sobradinho. E algumas situações, né, que ela vê lá, aquelas mãezinhas que não têm enxoval, né, que não tem roupa para o bebê, que não tem condições, ela reúne lá com o pessoal e procura ajudar essas mãezinhas. Inclusive, lá no grupo que a gente frequenta, né, no GECAL, tem essa prestação de serviço. E ela sempre procura, quando ela não consegue por lá, por intermédio do nosso grupo, conseguir esses enxovais e levar para essas pessoas. E já vi uma vez que ela levou em Formosa. Se ela leva em Formosa, nos outros lugares também ela leva, com certeza. Então são exemplos que a gente tem assim próximo da gente. Esse é o meu, né? E o que vocês veem aí ao lado da casa de vocês, um irmão, né, um pastor, um padre, um amigo do centro, né, e outras pessoas simples, né, que fazem do seu trabalho, né, algo mais para a comunidade, algo mais para a sociedade, né, sem ser cobrado disso. Fazem porque acham necessário, porque se sentem bem, porque se acham em condições de fazer. E nós também podemos ser esses agentes, né? E na ciência, né, nós temos aí inúmeras pessoas, né? Como exemplo, eu trouxe aqui alguns, né? O Einstein, né, que trouxe a teoria da relatividade, a Marie Curie, né, que descobriu, né, os elementos químicos, né, o polônio, o rádio, e que nos serve hoje no raio-x, são produtos disso. Nós temos o Charles Darwin, com a teoria da evolução, e que nós, no Espiritismo, verificamos e sabemos da importância da teoria do Charles Darwin. O Steve Hawking, né, um físico, que mesmo doente, né, ele continuou trabalhando, ele continuou trazendo fruto do seu trabalho para nós. Max Planck, né, que trouxe a física quântica, que hoje o Espiritismo já fala da física quântica, né, já há algum tempo. Nós temos o Isaac Newton, né, que descobriu o telescópio e que fala da lei de ação e reação, da qual nós também nos servimos no Espiritismo, né? Nós temos o Pasteur, que descobriu a pasteurização, descobriu a vacina da cólera, a vacina antirrábica, né? Essas vacinas que tão bem hoje, né, nós verificamos que em tempo recorde vários países produziram essa vacina, né, que hoje está fazendo um efeito extremamente benéfico para a nossa sociedade, né, para o nosso planeta, né, fazendo com que essa doença que hoje nos assola, né, que ela seja minimizada, né. E qual a nossa responsabilidade nisso? Ajudar a divulgar da necessidade de nos vacinarmos. Isso daqui é uma coisa que vai fazer bem a todos, não só a nós. No momento que a gente deixa de vacinar, nós estamos responsabilizando a nós com a contaminação e podendo levar a outras pessoas esse tipo de problema, né? Essa doença que, infelizmente, ainda não conseguimos recursos para combatê-la, a não ser as vacinas e aquilo que a ciência, né, determina, né, que é o isolamento, o uso da máscara, né, o distanciamento, para que a gente consiga debelar isso. Entre outros também, né, nós tivemos o Thomas Edison. Esse, né, talvez a gente não saiba o nome, mas se falar o que ele descobriu entre as
mais de 900 descobertas que ele fez e que registrou, a lâmpada elétrica, né? A lâmpada incandescente, não essa moderna que a gente tem agora. Mas com certeza, essa moderna que a gente tem agora, né, veio também de estudo baseado no que ele produziu. Voltando ao texto, né, nós temos lá: milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos novamente, né? E vemos na questão 459, que é uma questão bastante falada, né? E se estuda bastante ela, né? Só para a gente lembrar, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Algumas questões à frente, né, tem outra pergunta semelhante. Né? Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselham. Né? E aí na questão, se influem os espíritos em nossas vidas, né? A resposta sim. Então quer dizer, nós somos espíritos encarnados. Se nós somos espíritos encarnados, nós exercemos influência em outras pessoas e recebemos influência de outras pessoas. Né? E aí tanto faz, né, o espírito encarnado ou desencarnado. Então olha da responsabilidade que nós temos sabendo disso. Se nós sabemos que nós exercemos essa influência para as outras pessoas, nós temos que influenciar essas pessoas só no lado positivo. Aquele lado que ainda não desenvolvemos, né, é bom que a gente, né, procure trabalhá-las para que a gente possa mudar essa posição, né, essa influenciação, para que influenciemos só coisas boas. Continuando no texto, né, diz lá: ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa experiência pertença à existência dos que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos ideais. Então, quer dizer, analisando esse trechozinho, né, se nós vivemos isso, então quer dizer, nós somos atores nesse palco, né? Nós somos atores nessa vida. Nós somos exemplos e somos seguidos. Somos seguidos por quem? Pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, pelos nossos netos, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho. E às vezes até por pessoas que nós não temos relação direta. São as pessoas que nos veem, que nos conhecem, né? E que nos observam e que veem as nossas atitudes. Né? E às vezes a gente nunca pensou nisso, né? A responsabilidade que a gente tem com as nossas atitudes em qualquer lugar que estejamos. Né? Continuando lá no texto, diz ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que nós pensamos? Como nós estamos agindo? Né? Mesmo que nós sejamos aquelas pessoas que vivem só para si, ou vivem só para aqueles que te rodeiam. Como nós verificamos, né,
que a gente conhece ou vê algumas pessoas que dizem assim: a minha família sou eu, os meus filhos e a minha esposa. Outros ampliam um pouquinho, né? A gente não, é eu, meus filhos, a minha esposa e os meus pais. E aí esquece dos pais do cônjuge. Só que aí a gente se esquece que quando a gente se casou, né, o nosso companheiro ou a nossa companheira tinha família. Tinha pai, mãe, primo, prima, amigos, colega de trabalho. A gente se esquece disso e vive só para nós. Ou então elegemos alguns grupos de pessoas e esquecemos totalmente os nossos familiares, nos esquecendo que a primeira obrigação de um cristão é para com a família. E isso nós temos que observar sempre, né? O Evangelho nos diz isso. Nós verificamos uma página, talvez uma das mais bonitas que exista dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela está no capítulo 14, item 3, que fala da piedade filial, né? Que diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, essa página eu aconselho todos a lerem. Ela é uma obra-prima. Se o Evangelho já é uma obra-prima, essa eu nem sei o que dizer. Tá? Então, isso que nós às vezes praticamos, né? Nós nos esquecemos daqueles que nos rodeiam, é a hora da gente repensar. É hora da gente verificar aquilo que estamos fazendo. Há tempo de procurar corrigir aquilo que nós agimos de maneira equivocada. Aí, voltando ao texto, tem lá: sentindo, pensas; pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te para o cativeiro de sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo, e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. São os chamamentos, né, que a gente recebe a todos os instantes, né, e temos essa oportunidade. E a lição, né, que nós estudamos, que estamos finalizando, né, ela nos convida a uma reflexão da prática, daquilo que nós precisamos fazer. Porque a teoria, né, que muitos de nós temos, né, nós temos nos livros, as palestras que nós ouvimos, o estudo sistematizado oferecido pelas casas espíritas, os outros meios, né, que a gente tem hoje, né, a internet está cheio de palestras que a gente pode verificar, né? Então a gente tem todo esse cabedal de ensinamentos. E aí o que a gente tem que fazer? Colocar em prática. É isso que a lição nos chama a atenção, para a gente pegar isso que nós já temos, né? Essa teoria, e colocar na prática. Porque os nossos sinais, as nossas falas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, intencionais ou não, ele influencia as outras pessoas, né? Eles influenciam, aí né, influenciam tanto para o bem ou quanto para o mal. Então nós observamos que algumas atitudes que a gente faz, que a gente fala, né, a gente vê que as outras pessoas nos seguem. Se essas pessoas nos seguem, né, então vamos verificar e modificar, tá, para que esses exemplos passem a ser exemplos positivos. Né? Nós sabemos da dificuldade. E Jesus nos disse, né, que o melhor mandamento, né, o maior mandamento, é amar ao próximo. Foi Jesus que nos deixou isso.
E será que isso nós estamos conseguindo fazer? Porque amar tem uma amplitude muito grande. Não é só aquele momento em que a gente está perto, que a gente faz. Amar é respeitar. Amar é ajudar quando as pessoas precisam. Amar é ouvir. Amar é falar aquilo que precisa ser falado, mas de uma maneira em que a pessoa entenda, e não que aquilo que venhamos falar seja alfinetes que venham ferir as outras pessoas. Nós, né, que estamos e que frequentamos o centro espírita, as outras religiões, né, nós temos a oportunidade, né, dessa bendita escola que nós temos, que nos evangelizamos. E se aqui, né, na nossa instituição religiosa, a gente já consegue praticar alguma coisa, né, já consegue ser melhor, é um excelente começo, é uma vitória. Mas essa vitória a gente tem que passar, ampliar. Nós temos que levar essa vitória para a nossa casa, para a rua, para o trânsito, né, para o nosso trabalho. E nós vamos verificar, como é que nós estamos nesse quesito? Como é que a gente tem agido? E aí a gente verifica que a gente precisa, o mais rápido possível, educar os nossos sentimentos, para que os nossos sentimentos bons sejam observados e copiados pelas outras pessoas. Esses pensamentos, né, que a gente transforma em ação, né, e que a gente tenha que vigiar os nossos atos, falar quando necessário, né. Às vezes até a gente consegue, né. O mais difícil é calar quando for necessário, né. Verificar o nosso humor, agir na hora certa, procurar nunca se omitir, não nos esquecendo que nós somos vitrines, onde quer que nós estejamos. Nós estamos sempre sendo vigiados pelos nossos filhos. E às vezes a gente não observa isso, né? E aí aquela coisinha, aquele deslize que a gente faz, os nossos filhos observam. E às vezes vêm nos cobrar isso. Enfim, nós temos que agir, nós temos que realizar, nós temos que praticar, nós temos que sentir, nós temos que pensar. E assim, quando pensamos, né, transformar esse pensamento, né, realizando, orando, agradecendo. E para agir, para praticar, se a gente tiver dificuldade, todas as casas espíritas, inclusive aqui, né, a gente observa da necessidade de trabalhadores para que eles possam levar adiante aquilo que a casa quer fazer e às vezes não realiza porque não existe mão de obra, porque não existe trabalhador, porque o trabalho existe e que precisa de alguém para fazer, porque a casa sozinha não consegue. Sem o trabalhador, a casa não existe. E essa é a nossa mensagem para a noite de hoje. Esperamos que a gente tenha trazido, né, o nosso exemplo e que seja um exemplo bom, né, e que possa ser aproveitado para todas as pessoas que nos ouvirem. Muito obrigado pela oportunidade que a casa nos oferece de estudar um pouquinho mais além daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Nosso muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a presença do João Batista pelas breves palavras aí. Gostaria de convidar todos para a nossa próxima palestra com a Vera Cruz do GECAL, com o tema Maledicência. Estão todos convidados. Gostaria de pedir também para cada um de vocês se inscreverem no nosso canal, darem um joinha aí para fortalecer aí essa semente aí, né, de luz, para que outras pessoas também possam entrar no nosso canal, assistir os nossos vídeos e nossa programação. Logo após da prece final, vai ter o nosso passe, estão todos convidados para o nosso passe virtual.
Muito obrigada, uma boa noite a todos vocês. Vamos fechar nossos olhos, imaginar a imagem de Jesus. Senhor Deus, agradecidos estamos por mais um dia em seu nome, por mais um dia de muito aprendizado. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós que está online aqui presente e aquelas outras pessoas que não puderam estar. Que o Senhor possa abençoar a nossa casa espírita, as nossas casas, nossos familiares, amigos e vizinhos. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e que esse ano de 2022 seja um ano repleto de conquistas, um ano de muita saúde, muita paz e de muito aprendizado. Muito obrigado, Deus. Fique com cada um de nós. Que assim seja. A paz de Deus esteja nesse ambiente. Seja bem-vindo à sala de passe virtual da Fraternidade Espírita Semear. Esclarecemos que o passe tem por propósito auxiliar na recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, ocorrem trocas de energias físicas, mentais e espirituais guiadas pelo mais puro dos sentimentos, o amor. Esclarecemos ainda que essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Dessa forma, o passe deve ser utilizado quando houver necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento, daremos início à aplicação do passe. Por favor, pedimos que em um ambiente tranquilo se coloque de forma confortável, feche os olhos e respire de maneira branda e serena, para que dessa forma possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Senhor Jesus, irmão amado, o qual nos sintonizamos nesse momento, mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre todos nós os fluidos salutares e benéficos necessários ao nosso reequilíbrio do corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me amparem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhar no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma. Mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que os nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um em que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa celebrar o amor do Mestre Jesus
em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar nossos ambientes de trabalho, visitando a cada canto, levando a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada evolutiva. Nesse momento, em que estamos chegando nos momentos finais do nosso passe, convido todos vocês para fazermos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E nesse momento, calmamente, abre os olhos, retrocedendo ao nosso ambiente em paz e com vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais dessa casa, damos graças a Deus, a Jesus, e que assim seja. Obrigado, Senhor.